Então, essa aula aqui é bastante básica, como eu disse na aula passada, nós não estamos aqui para construir LLM, a gente está aqui para melhorar o nosso uso dessa ferramenta, né? Mas a gente é bom saber um pouquinho como é que elas funcionam. Então, eu vou voltar atrás um pouco, historicamente, o que são os transformers, e gastar um bom tempo aqui sobre como é que essas LLMs são treinadas. Não existe mágica aqui, existe treinamento das LLMs. Então, tudo que acontece é porque elas foram treinadas para tal. Então, é bom a gente saber minimamente como é que começou essa guerra de treinar as LLMs. Bom, a história dos Transformers vai há bastante tempo atrás. Tem uma referência que é bastante interessante, essa aqui não é nova, é um livro sobre processamento de linguagem natural, mas ele fala de uma forma bastante didática sobre Transformers e outras coisas. Então, eu coloquei aqui ele como referência. Otimização combinatória. Bem, Otimização combinatória. A gente sabe que vai com os 10. Não tem ninguém? Não. Talvez. Eu não sinto mais claro, mas talvez. deve ter um aluno perdido aqui. Não. Qual é a dessa? É bom descobrir agora. Então, esse livro aqui é bem antigo, mas ele é bastante didático. E essa introdução não mudou, né? Como é que começou essa história? Com o processamento de linguagem natural, na verdade, as sentenças são uma sequência. Então, os modelos que processam a linguagem natural deveriam ser modelos adequados para processar sequências. O mais antigo que deu algum resultado foram os neural networks recorrentes. Quer dizer, se você pegar um neural network recorrente e desenrolar, é como se você tivesse uma celulinha aqui, uma rede neural, que pega um pedaço da entrada e produz um estado. Esse estado é um vetor que captura a informação acerca daquele pedacinho da entrada. Aí essa primeira célula passa para a segunda célula ou o estado inteiro, ou alguma outra informação, a segunda célula pega a informação passada pela primeira, pega mais um pedaço da entrada, produz o estado e vai por aí afora. Então, essa sequência aqui, que é o desenrolar do RNN, vai processando a sequência aos poucos e traduzindo, no fundo, a sequência de entrada numa sequência de vetores, sequência de estados. Tá? Bom, os encoder-decoder ou sequence-to-sequence transformers, ou arquitetura sequência, arquitetura de encoder-decoder, é uma coisa parecida com o que eu acabei de falar, só que tem uma primeira coleção de RNNs que processa a entrada. E aí resume o processamento da entrada no estado, é o estado final da última rede da sequência. Então, ela codifica, o azulzinho aqui, ele codifica a sequência de entrada nesse vetor aqui de estado. Aí vocês podem estar pensando, como é que você vai pegar uma sequência muito grande e codificar num vetor que tem uma dimensão grande, mas, enfim, tem uma dimensão finita? Esse aqui é o problema, né? Você, nesse processo de criar o estado, você perde um bocado de informação acerca da entrada. Mas é isso que o decoder faz, o que o encoder faz da arquitetura encoder-decoder. O que o decoder faz? O inverso. Ele pega o estado e injeta numa RNN que vai, então, produzindo gradualmente a saída. Então, essa história daqui, em um certo momento, esse momento foi quase uma década atrás, funcionava para você, por exemplo, traduzir sentenças de uma língua para sentenças em outra língua. Mas tem um problema, além desse problema de você reduzir tudo a um vetor, você tem um outro problema, que você só consegue produzir um vetor que o encoder vai transferir para o decoder depois que você processa a sequência inteira. Então, é um processo sequencial.
Isso é ruim. Na hora de você tentar paralelizar o treinamento dessa história, você não vai conseguir. Você tem que esperar a sequência ser codificada, produzir o estado pretinho aí, para depois decodificar. Aí, inventaram uma história que é a história de atenção. Como tudo em inteligência artificial tem um nome pouco apropriado. Atenção parece que você vai dar atenção a alguma coisa, nada disso. Atenção é uma coisa bem simples. Em vez de você passar o estado final dessa sequência aqui para o decoder, você simplesmente pega o encoder, que produz uma série de estados, e aí cada célula do decoder vai receber, às vezes, a soma desses estados, alguma transformação desse bando de vetores num único vetor que aí você passa para essa célula. Então, o mecanismo de atenção, que é isso aqui que está no meio, traduz a ideia de que o quanto esse estado inicial contribui para a segunda célula. Ele contribui muito menos do que provavelmente a segunda célula. Então, essa aresta aqui, que não está escrita aqui, ela tem um peso. É a contribuição do primeiro estado para a célula N. No caso aqui, estou mostrando a segunda célula. Por aí afora. Então, o mecanismo de atenção funciona, e aí a noção de atenção é porque essas arestas aqui no meio têm pesos. Quanto maior o peso, mais importante daquele estado para aquela célula, né? Então, essas quatro arestas aqui, elas se repetem para cada uma dessas quatro células. Aqui só está mostrando o desenho para a segunda célula. Bom, então, aqui já tem alguma coisa um pouco melhor, porque você está usando todos os estados do encoder para, de alguma forma, se agrega esses estados para passar para cada uma das células do decoder. Legal. Mas ainda tem um problema, porque você só vai conseguir passar, ou acionar, ou ativar o decoder depois que você tiver todos esses estados. Então, o problema de ser sequencial continua, o que é ruim do ponto de vista de treinar esse troço em paralelo. Então, alguém teve uma brilhante ideia de fazer o mecanismo de atenção funcionar dos dois lados. Então, o encoder e o decoder, na verdade, têm caras muito parecidos, porque você tem um mecanismo de atenção, ou seja, alguma coisa que tem pesos aqui nessas arestas que refletem a importância dessas palavras para uma célula dela, nesse desenho para a segunda célula. Tá? E aí, os estados sendo produzidos, esses estados podem ser produzidos em paralelo, porque essas RNNs aqui, esses feed-forward networks aqui, vão olhar o pedaço inteiro, olhar a sequência em paralelo. Essa célula aqui, cinzazinha, está olhando todas essas palavras. A primeira olharia todas essas palavras sobre o filtro da atenção, sobre esse mecanismo aqui que a gente está chamando de atenção. Então, esses status todos aqui, eles são produzidos em paralelo. Você ativa todas essas feed-forward networks ao mesmo tempo. E aí, quando você faz isso, o decoder vai receber todos esses estados como se fosse ao mesmo tempo. E aí, o mecanismo de atenção do decoder vai pegar esses estados, fazer alguma transformação e jogar para a entrada do feed-forward network. Então, a grande vantagem dessa arquitetura, isso não é uma rede neural, isso é uma arquitetura de redes neurais, que tem esse mecanismo de atenção para transformar a entrada em entrada para o feed-forward network, para cada uma dessas células, e a mesma coisa, tem um mecanismo de atenção para produzir a entrada para o decoder. Tá? Então, a vantagem disso daqui é que você consegue treinar essa arquitetura em paralelo. O que é treinar essa arquitetura? Bom, treinar essa arquitetura, cada uma dessas arestas aqui, como eu disse, tem um peso, né? Cada desses feed-forward network é uma rede completamente conectada. Então, cada conexão tem um outro peso. Então, treinar essa rede é você dar um chute aleatoriamente como é que são os pesos e aí ir gradualmente mexendo nos pesos para ele ter o comportamento
que você gostaria que ele tivesse para aquele conjunto de entradas que você vai usar para o treinamento. Então, a grande sacada aqui do mecanismo de atenção foi desacoplar digamos assim, os vetores em paralelo para dentro da saída. E aí, quando você tem essa arquitetura, você pode fazer tudo em paralelo, né? Então, essa é a grande vantagem do Transformer. Bom, tem uma variante do Transformer que, na verdade, é o que o GPT usa, que, no fundo, todos esses modelos usam, que só tem a metade vermelha dessa história. Não é um Transformer completo, é só o decoder, né? Então, o GPT significa Generative Pre-trained Transformer, na verdade, só tem o decoder. E aí o decoder funciona em cascata. Assim, você coloca aqui uma entrada, ele produz uma saída, a saída do primeiro passo é a entrada do segundo e vai por aí afora em cascata até produzir a saída desejada. Então, é essa arquitetura aqui que a gente pode falar um pouquinho mais. Mas, no fundo, as LLMs que tem por aí, elas começaram dessa forma. Hoje em dia já não são exatamente isso daí, mas, em princípio, é isso. Tá? No começo dos tempos, ou seja, há 3 anos atrás, 4 anos atrás, o pessoal meio que começou a, assim, minimizar, a jocosamente chamar uma dessas arquiteturas de um papagaio. Então, o papagaio é aquela história que recebe uma entrada e reproduz a saída para a qual ele foi treinado, como qualquer bom papagaio, né? Então, a ideia do papagaio é repetir aquilo que ele foi treinado para. Agora, por que o papagaio estocástico? Porque, no fundo, o que essa arquitetura faz não é produzir exatamente a saída dessa figura aqui. Ele, na verdade, produz uma probabilidade, tem um vocabulário, sei lá, tem 2.000 palavras. Então, para cada uma das 2.000 palavras, esse mecanismo vai dar uma probabilidade daquela palavra ser a próxima palavra dada uma sequência de entrada. Só que isso é um processo que ele é estocástico. No final, é uma probabilidade daquela palavra ser a próxima palavra. Se você chamar de novo, ele pode te dar uma outra resposta, sei lá, a segunda palavra que tem a maior probabilidade por aí afora. Então, não é um processo determinístico. A gente está cansado de ver isso. Você usa esses modelos, eles dão respostas que não são exatamente as mesmas se você repetir. Isso é ruim? Bom, depende da aplicação. Em certo momento, você pode aproveitar essa ideia de que o modelo é estocástico e pedir a ele para produzir várias saídas, e aí você olha para aquelas várias saídas e tem um outro modelo que analisa alguma coisa, sei lá, resume as várias saídas, ou se tiver 5 saídas, 3 são iguais, então essa tem maior chance de estar certa, alguma coisa assim. Então, o fato de ser estocástico não é necessariamente uma coisa ruim, né? Mas pegou a moda de chamar de papagaio estocástico, né? Tem um livro aqui, esse paper aqui, eu acho que é o que popularizou essa ideia do papagaio estocástico, esse primeiro paper aqui. Nesse documento da OCDE, ele se refere a essas coisas como papagaio estocástico. Mas nota que esses são documentos bem antigos, 2013, 2023, esse aqui é 2021. Nesse mundo, qualquer coisa com mais de 2 semanas é muito antigo. Então, um troço de 3 anos atrás é jurássico, literalmente. Tá? E aí, o que o papagaio estocástico faz é a mesma coisa que eu meio que induzi aqui, né? O papagaio estocástico vai, aos poucos, dado na entrada, produzindo a próxima palavra que tem a maior probabilidade de completar aquela frase. Se você pegar 3 frases, a borboleta é amarela, a segunda frase, a borboleta é amarela, a terceira frase, a borboleta é azul, a probabilidade dele completar a borboleta é com amarelo
é 2 vezes maior do que a probabilidade dele completar com azul, né? Então, ele vai gradualmente completando. Então, no fundo, é isso que acontece. Vocês devem ter visto, né, que às vezes o ChatGPT vai como se tivesse com soluço, né? Ele vai gradualmente produzindo a saída aos saltos, né? No fundo, é isso que ele está fazendo. Bom, agora a próxima. Ah, sim, detalhe, né? É isso que ele está fazendo e é só isso que ele faz. Não faz nada diferente disso. O resto tudo a gente vai ver ao longo do curso, que são truques para a gente fazer o papagaio estocástico falar do jeito que a gente quer. Mas, no fundo, não é isso. Não tem mais nada a ver além disso. Bom, isso já é uma coisa assim que a gente diz, mas é só isso mesmo? Bom, só isso mesmo faz o modelo programar para a gente, ou traduzir de inglês para português, seja lá o que for. O mais espantoso é que, no fundo, o modelo não trabalha no texto. O modelo trabalha com uma coisa que a gente chama de tokens. Daqui a pouco eu vou explicar um pouco mais de detalhe, mas, no fundo, não são palavras, são trechos ou sequências pequenas que são dicionarizadas, e essas sequências pequenas que são dicionarizadas viram um vetor. Então, o que você passa para o papagaio estocástico são vetores. O papagaio estocástico agora já está funcionando numa placa da NVIDIA, mas é tudo um bando de vetores, não tem nada de palavras, né? Bom, como é que a gente faz a transformação de palavras para cá? Daqui a pouco eu vou explicar. Então, o nosso papagaio estocástico é um sujeito que recebe vetores, sequência de vetores de entrada, produz vetores na saída, com uma certa probabilidade. E é isso a única coisa que ele faz. Tem uma variante desse modelo, que originalmente não era muito usada, agora praticamente todo mundo segue essa arquitetura, que é o MOE, Mixed of Experts. Também, de novo, tem um nome pomposo, uma coisa mais simples. Essa figurinha aqui dá uma ideia mais ou menos claro que significaria isso. Os experts são esses azulzinhos claros aqui. Quem são esses caras? São os mesmos, são esses caras daqui. Feed Forward Network. Então, nessa arquitetura, você continua tendo uma camada que são redes neurais bonitinhos. Só que tem uma novidade aqui, tem esse router. Bom, o que esse router faz? Dado na entrada, esse amarelinho é aquele mecanismo de atenção. Aí esse amarelinho vai produzir um bando de vetores. Você vai agregar esses vetores, né? Somar os vetores, provavelmente, e normalizar os vetores que você soma eles, dividir pela norma, por aí afora. Então, você acaba pegando um vetor, que representa um pedacinho daqui, e jogando para um roteador. Esse roteador vai olhar para a cara do vetor e dizer, esse cara daqui é melhor que esse expert, não o primeiro, processa aquele vetor e me produz uma saída. Então, esse roteador aqui joga para algum desses experts a entrada que ele recebeu. Aí vocês podem estar perguntando, como é que esse roteador descobre que ele tem que jogar para o segundo e não para o primeiro? Ele é treinado junto com o Feed Forward Network. Então, tudo isso daqui passa pelo processo de treinamento, inclusive o router. Né? Então, tem mistério aqui, tem esse router aqui, mas esse router é simplesmente uma outra matriz que você vai ter que descobrir quais são as entradas dessa matriz no processo de treinamento. Tá? Então, no fundo, essa nome bonitinho, Mixed of Experts, se refere a uma camada que são os especialistas, mas em cada momento que você vai processar ou descobrir qual é a saída, você não vai acionar todos os experts, vai acionar um ou mais desses experts. Bom, isso tem suas vantagens. Parece uma coisa meio confusa, mas tem duas vantagens, né? Primeiro, na hora de treinar, essas redinhas aqui são melhores. É melhor ter uma coisa técnica do que ter
uma rede gigantesca. Então, na hora de treinar, essa arquitetura é mais barata de treinar. Tá? E, espantosamente, ela tem um desempenho semelhante a uma arquitetura como a gente tinha mostrado antes. Uma arquitetura como essa é chamada de arquitetura densa, ou seja, só tem um bando de gente. Né? Outra coisa importante que eu esqueci de dizer é isso daqui, esse coloridinho aqui, é uma das camadas. Um modelo desses tem várias dessas coisas repetidas em camada. Tá? Então, não é só isso, que é uma camada do modelo que tem esse comportamento aqui. Essa camada é mais fácil de treinar, porque não tem um modelão grandão aqui no meio do caminho. Ele tem vários modelinhos menores. Né? Agora, antigamente, há 2 anos atrás, tinha muita gente que criticava, muita gente diga isso, a meta inteira. A meta dizia que, a meta lá, a meta AI, dizia que ele não vai usar essa arquitetura porque ela é pior do que a arquitetura densa. Isso durou um ano. No ano seguinte, a Meta lançou o Llama 4, o Llama 4 com essa arquitetura. Então, todo mundo hoje, quer redigir ou quer não, acabou caindo nessa arquitetura. O Meta, o Llama 4, ainda você tem um relatório técnico relativamente detalhado sobre como é que ele funciona. Os Gemini, os GPTs da vida, há muito tempo eles não falam muita coisa de como é que o modelo é feito. Bom, mas então a gente tem os modelos densos, que é aquela coisa clássica, e esses MOEs, que são essa coisa aqui um pouco mais estranha. A pergunta que não quer calar, e que quando você começa a usar isso, você começa a ficar meio desconfiado, é por que essa tralha funciona. Como é que você consegue traduzir texto de uma língua para outra e a tradução ficar boa? Como é que você consegue corrigir o seu texto em português e o texto ficar melhor do seu texto e vai por aí afora? Como é que ele consegue escrever código ou autonomamente para que um mundo inteiro? Bom, a resposta para isso é: não existe mágica, existe treinamento. Um desses modelos só faz aquilo para o qual ele foi treinado. Então, o processo de treinamento, que eu vou gastar um tempinho nessa aula e depois bem mais tempo nas próximas aulas, é um processo bastante complicado e consome muita coisa. Aí vocês podem dizer, bom, consome muita coisa, você vai na web, caça um monte de páginas e destrói aquelas páginas. E não é só isso. O ponto todo é que a gente acha que você vai pegar montanhas de dados na web, GitHub, se lá for, as duas coisas, e treinar um modelo com isso. Sim, isso é feito, mas isso é a fase de pré-treinamento. Para o modelo ser útil, você ainda tem que fazer muito mais coisa do que isso, mas o grosso é o pré-treinamento. Então, o que eu estava falando quando a gente foi derrubado aqui é que não existe mágica, existe treinamento. Então, vamos gastar um tempinho agora comentando um pouco como é que essa história é feita. E depois, nas 2 próximas aulas, a gente comenta um pouco mais. Essa parte de treinamento dessas LLMs tem 2 aspectos diferentes, 3, na verdade. São conseguir os dados para fazer o treinamento. Isso é bastante trabalhoso, como vocês podem imaginar. A segunda parte é que algoritmo você vai usar para mudar os pesos do modelo ao longo do processo de treinamento. E o terceiro aspecto, na verdade, é como você implementa esses algoritmos na arquitetura de hardware que você tem. Eu vou falar apenas da primeira parte, que é mais fácil, as outras 2 são bem complicadas. Então, essa parte de treinamento das LLMs, por exemplo, vamos treinar a LLM. Normalmente, a gente se refere a essa primeira parte, é chamada de pré-treinamento.
Então, essa é a parte de pré-treinamento, que realmente você pega uma quantidade enorme de dados e vai ajustando os pesos da LLM. Mas o que acontece, e isso é um paper bem importante, é que esse processo deixa a LLM com um conhecimento genérico que foi capturado a partir daqueles dados de treinamento. Não necessariamente o modelo é útil para fazer o que você quer fazer. Essa é a grande coisa. Se você não fizer essas duas outras partes aqui, duas outras fases de pós-treinamento, não vai funcionar direito. Essa parte do pós-treinamento é chamada de alinhamento por uma razão simples, né? É nessa fase aqui, nessas duas fases, que você vai alinhar o comportamento da LLM com o que o usuário espera. Dito de outra forma, por exemplo, se você quer traduzir de português para inglês, o processo de tradução, ou seja, o conhecimento que a LLM tem codificado para traduzir de português para inglês está lá dentro dos pesos dela. Mas ela tem que entender que o que você quer fazer é traduzir esse texto que você vai passar para inglês. Então, a gente tem que treinar a LLM para entender o que você realmente quer fazer. Quando eu comecei a usar essas coisas, eu ficava curioso com relação a isso. Como é que ela sabe que eu quero agora traduzir dessa língua para aquela lá? Só um processo de tradução, né? Porque ela foi treinada para isso, né? Foi treinada para entender as instruções do usuário. Aí vocês podem imaginar que todo esse parafuso de gerar código, de gerar agentes, de gerar o sistema inteiro e qualquer outra coisa dessas, na verdade está embutido grande parte aqui e uma boa parte do pré-treinamento. Então, enfim, o que é essa fase de pré-treinamento? A gente captura um monte de dados e, de certa forma, é nessa fase que a LLM vai adquirir conhecimentos linguísticos. Então, se ela foi treinada só em inglês, como eram os modelos da Meta no início, ela só vai, na verdade, saber inglês. A Meta, num certo momento, não lembro mais quando, mas deve ter sido 2 anos atrás, começou a lançar versões novas do Llama que tinham sido treinadas em várias outras línguas, incluindo o português. Né? Os chineses, quando lançaram o DeepSeek, só funcionava em chinês, mandarim e em alguns dialetos chineses. Depois eles foram aperfeiçoando o modelo, treinando o modelo para adquirir mais conhecimento acerca de outros dialetos chineses. O modelo lá que os suíços fizeram, que foi publicado no ano passado, foi treinado em línguas europeias. Aí vocês podem pensar, bom, menos línguas. Não, foi treinado em, acho que 1.800 línguas diferentes. Uma coisa absurda. O problema de treinar nessa quantidade absurda de línguas é que você tem que ter os dados de treinamento, né? E a boa parte das línguas são muito pouco representadas na web, então é difícil você conseguir material para treinar o modelo nessas línguas mais esquisitas. A mesma coisa vale para linguagens de programação. Você imaginar que um modelo foi treinado para Python, bom, vocês podem imaginar que é fácil arrumar código Python. Lua já não é tanto. Ruby on Rails também não é muito representado. Então, quando você começa com uma coisa mais exótica, descobrir os dados para fazer aquele treinamento, pode ser um abacaxi de todo tamanho. Né? Isso hoje em dia é relativamente bem resolvido. Onde é que vai parar esse conhecimento linguístico que a gente está enfiando pela goela abaixo do modelo? Bom, na verdade, vai parar dentro dos pelos. Esses modelos não entendem regra nenhuma. Eles simplesmente ajustam os pelos e fazem aquilo que o Papai Stokassi faz, do jeito que eu tinha comentado com vocês. Isso é um alívio para quem tirava nota baixa em português. Durante meu secundário inteiro, a pior nota que eu tinha era português, porque eram aquelas regras do português que não fazem sentido nenhum
em que a gente tinha que entender aquelas regras para fazer a prova. O que existe hoje de regras de português, de inglês, de qualquer coisa? Nada, nenhuma. É tudo embutido dentro dos pelos do modelo e é o que ele absorve nesse treinamento enorme. Se você pensar bem, a maneira de você aprender a escrever português bem não é estudar a gramática, é ler. Ou seja, a sua rede neural aqui vai se adaptando, né, àquilo que você vai lendo. Então, nesse ponto, o professor de português do ginásio tinha razão. Aprenda português lendo, não a gramática, né, lendo a gramática. Enfim. Então, essa fase de pré-treinamento é essa aquisição do conhecimento básico da linguagem. Bom, só que aí começam as coisas, né? Não é propriamente só a linguagem. Linguagem, originalmente, você pode pegar da web, de coleções de livros, de blogs, chats, seja lá o que for. Mas tem dados especializados. Né? O Archive, por exemplo, é uma coleção absurda de documentos técnicos. Né? Então, você pode pegar o Archive e começar a pegar aspectos de uma linguagem mais científica, mas está ali disponível para você usar no pré-treinamento da linguagem. Né? O pessoal faz isso. E pode, né? Nesse repositório de linguagem que tem por aí, você tem uma quantidade razoavelmente grande de exemplos de código que você pode usar para treinar a linguagem. Tá? Então, não é mais um monte de dados que você vai usar no processo de pré-treinamento para embutir aquele conhecimento na linguagem. A gente trabalha muito com compilação de SQL, e é bem claro, quando a gente começa a usar outros modelos, que a gente descobre que aquele modelo tem uma cobertura de SQL fraca, que ele começa a errar muito. Então, tem uns modelos que a gente experimentou por aí, que o DeepSeek era um deles, hoje em dia eu não sei, mas na época que o DeepSeek foi lançado, ele era muito pobre em SQL, a arquitetura de SQL dele era ruim, e provavelmente ele não foi treinado com uma quantidade razoável, por exemplo, de SQL. Bom, isso aqui eu estou falando. A questão multilingual, não comentei, é um problema sério. Né? Isso tudo que eu já falei. Bom, tem uma outra questão aqui, vocês podem estar bem imaginando. Né? Se eu fizer crawling da web e capturar montanhas de páginas, provavelmente você vai capturar uma montanha de dados replicados, ou às vezes dados com uma qualidade duvidosa. Então, depois que você captura um monte de dados, então tem um processo bastante demorado, que é de deduplicação dos dados que você tem. Por que a duplicação é importante? Se tiver muita coisa duplicada, é que ele vai acabar tendo um peso maior dentro do treinamento do modelo, e isso não seria adequado, refletiria a realidade. Então, é bom deduplicar. Outra questão é jogar fora coisas que são de baixa qualidade. Deduplicação, vocês podem até imaginar como é que é feita. Agora, como é que é feita essa questão de filtragem por qualidade? Originalmente era na mão, mas há muito tempo, uns 3 anos para cá, que o pessoal usa outras LLMs para filtrar os dados que você vai usar para pré-treinamento da próxima. Então, esse processo de treinamento das LLMs está acontecendo, não é um negócio impulsivo, mas é um negócio em etapas que você usa LLMs para melhorar os dados de treinamento das próximas. Enfim, o último ponto aqui é um pouco mais técnico, é aquilo que eu comentei, que você, quando treina LLM, você não vai estar treinando com texto em si diretamente, mas com vetores oriundos do texto. Como é que esse negócio é feito? É a tal da tokenização. Grosso modo, esse livro daqui não é novo, mas ele é interessante. Esse livro aqui explica para vocês como vocês constroem uma LLM do zero. Mas não é explicar. Ele tem um código em Python que você precisa para sair do zero e chegar a uma LLM treinada, fine-tuning, tudo,
que é possível estar nesse texto aqui. Agora, o texto já é bastante antigo. Então, tem coisas que hoje em dia se usa que não estão representadas aqui. Mas, um clássico, um livro é bom, porque se vocês tiverem lido alguma coisa, olha o código Python daquele algoritmo e pronto, resolvido o problema. Interessado está. E essa questão de tokenização tem um apêndice do livro que ele trata em bastante detalhe como é que é feito. Mas, grosso modo, é o seguinte: dado uma frase de alguma linguagem, você primeiro tem que criar um vocabulário para aquela linguagem. Questão de, no caso aqui mais simples, eu peguei as palavras que ocorrem aqui e criei um vocabulário com essas palavras aqui. Não é necessariamente assim, não é assim. Você faz é pegar sequência de símbolos e transformar isso em vocabulário, às vezes, num ponto de exclamação, é um vocabulário. Então, você tem aqui o seu vocabulário. E aí você, bom, vocabulário é uma lista de vocábulos. Você pode numerar zero, brown, dog, por aí afora. Tá? Como é que a LLM vai ser treinada? Na verdade, o que a gente quer é, dar uma sequência de tokens, eu mascaro, eu dou só o começo dessa sequência, e aí a LLM tem que ser treinada para descobrir o próximo token daquela sequência. Então, você vai aumentando o tamanho da sequência de entrada, esperando que a LLM consiga produzir o próximo token de acordo com acertar o próximo token que aparece na entrada. Quando você começar do zero, ela vai errar. Aí você acerta os pesos para até que ela converja para alguma coisa razoável. Então, por exemplo, aquela frase, bom, peguei outra frase aqui, né? Então, você pega essa frase e vai passando aos poucos para ele dar essa palavra, ela tem que prever a rosinha, a próxima. Aí você aumenta um pouco. Nota que a frase é a mesma, né? Eu só estou pegando pedaços maiores da frase e ela tem que, para esses pedaços em azul, descobrir o que é em rosa, de acordo com o padrão. Quando é o padrão é a própria sequência que eu peguei. Então, você não tem que descobrir, ou avisar ele que a próxima palavra depois tem que ter um ano. Ela já está na frase. Vocês começaram essa brincadeira. Isso é um processo importante. A gente, quando vai treinar, eu não preciso rotular nada, não, já é a própria frase. Bom, aí vem uma outra mais estranha. Então, essa aqui é uma frase. Eu peguei a frase e tokenizei de uma forma simples, né? Simplesmente peguei as palavras, cada palavra é um token separado. O ponto final aqui virou um token. E aí, no meu vocabulário, cada uma dessas palavras aqui é uma entrada no vocabulário. Então, são esses números que estão aqui. Então, saiu uma frase de uma sequência de inteiros que apontam lá para o vocabulário. E aí, eu vou pegar cada um desses tokens aqui, o preço, por exemplo, e vou criar um vetor de um tamanho fixo que vai representar aquele token. Esse tudo, essa setinha daqui para cá, é meio que trivial da gente entender. Essa setinha, como é que eu saio daqui para cá, que é o famoso embedded, é uma coisa um pouco mais estranha da gente entender. Mas, no fundo, a ideia é mais ou menos o seguinte. Por acaso, eu peguei 2 outros livros que estão lá nas nossas referências, e são livros de processamento de linguagem natural. Esse primeiro livro aqui, ele tem um capítulo inteiro sobre embedding. Esse livro começou a ser escrito há uns 3 anos atrás. Hoje ele está numa draft edition e eu tenho quase certeza que ele nunca vai terminar um livro. Mas o que está escrito nesse livro é muito bom. E esse livro é disponível na web. Você entra lá, já está essa aqui é uma referência antiga. Na lista de referências nossas está a versão nova desse livro. Vocês podem baixar para tudo estar bem detalhado. E qual é o que eles tentam explicar, o que é essa história de embedding?
Imagina que você tem um vetor só de duas dimensões. Primeira dimensão é o eixo x, segunda dimensão é o eixo y. Você vai transformar as palavras em vetores de duas dimensões. Nesse exemplo bobinho, é como se as palavras virassem pontos desse espaço bidimensional aqui. O que a gente quer? A gente quer, nesse processo de transformar palavras ou tokens em vetores, as palavras que têm um significado próximo sejam representadas por vetores próximos no espaço de embedding. Embedding significa embutir o domínio das palavras num espaço vetorial. Então, esse exemplo aqui é bem claro. Esses três vetores aqui, essas três bolinhas brancas, elas representam três palavras que são animais. Então, semanticamente próximos. Né? Então, semanticamente próximos, nesse processo de embedding, eu tenho que fazer com que o embedding dessas três palavras produza vetores que sejam próximos no R2. Aqui também, olha, são cidades, então eu vou mapear o nome dessas cidades em vetores próximos do R2, e por aí afora. Como é que isso é feito? Bom, não é nada fácil fazer isso. Esse livro aqui tem uma explicação, tem um algoritmo para você criar embeddings que tenham essa propriedade. Mas o algoritmo é um negócio meio maluco. Você pega o vocabulário e chuta os vetores, aleatoriamente. E aí depois você começa a ficar trocando os vetores. Essa palavra é próxima daquela, então troca o vetor. Como é que eu sei que a palavra é próxima daquela? Bom, alguém me diz. Então, o processo de criar embeddings, um algoritmo para criar embeddings, não é um negócio simples. Como é que a gente faz na prática? Bom, já tem pronto. Tem uns modelos, a OpenAI tem o dela, tem o dele, e por aí afora. Tem modelos prontos que fazem esse embedding para vocês e tem essa propriedade. Então, olha só que coisa estranha. Aqui está o meu modelo. Né? Eu comecei com uma frase e terminei com um bando de vetores. Uma sequência de vetores que representa essa sequência de palavras. Eu estou dizendo para vocês que esses vetores aqui, que representam essas palavras, devem ter alguma carga semântica para esses vetores. Que carga semântica? E essa conversa aqui de que coisas semanticamente próximas estão representadas por vetores próximos. Isso é uma coisa difícil de engolir, mas funciona. E tem isso pronto, que é o melhor de tudo. Então, aqui tem um exemplinho. A frase é essa daqui. Fox jumps over dog. Aí você vai lá no dicionário. Aqui tem um dicionário. E cada entrada do dicionário corresponde a uma linha. E cada linha é um vetor que representa a palavra. Como sempre começa em zero. Então, se Fox é o segundo token, você vai aqui na terceira entrada, Fox, o segundo token, é representado por esse vetor, no caso aqui bem simples, de 3 dimensões. Né? E por aí afora. Então, esse over aqui, over é a quinta palavra do vocabulário, que é 0, 3, 4, 5. Não, 6, né? 3, 6. É esse vetor aqui. Então, a sequência de vetores, quer dizer, se você empilhar os vetores, vai virar uma matriz, que representa essa face daqui, é essa matriz. O vetor que representa a primeira palavra, o vetor que representa a segunda palavra, que é a quarta entrada, esse daqui, o vetor que representa o over, que é a sexta entrada, essa daqui, e o último é o dog, que é o segundo, esse segundo aqui. Então, essa matriz aqui é a coleção de vetores, a sequência de vetores, que representa a sequência de tokens, que representa a sequência de palavras de entrada. Então, é essa história daqui que você vai enfiar pela goela do modelo e vai usar para treinar o modelo. Então, tem uma sequência de passos aqui inicial que precede
o uso do modelo. O modelo é só isso daqui. O modelo só recebe vetores. Então, tem que sair de palavras para vetores. Só que esse processo de sair de palavras para vetores não é um processo aleatório. É um processo de embedding que tenta preservar alguma coisa da semântica das palavras. Misterioso isso? Sim, é meio esquisito isso. Mas funciona. Funciona, faz algum sentido. Então, agora, o nosso conjunto de pré-treinamento, esse bando de dados aqui, esse bando de dados, esse bando de dados aqui, virou um bando de sequências de vetores. A propósito, a mesma coisa, ou algo muito semelhante para isso, funciona para imagem, para vídeo, para outros objetos multimídia. Eu estou falando de texto, mas o processo é basicamente o mesmo. Só que transformar a imagem, uma matriz de pixels em tokens é outra história. Mas, em princípio, é basicamente a mesma coisa. Então, eu agora tenho um conjunto de dados gigantesco que eu vou ter que passar gradualmente por cima do meu modelo e ajustar os pesos segundo um certo algoritmo. Aí tem os nomes que, como sempre, eu reclamo disso. Época é simplesmente uma interação em cima do conjunto inteiro de dados. Então, o termo época, nesse contexto aqui, não tem nada a ver com época no significado original. Época é simplesmente uma passagem em cima dos dados. Só que se você ficar passando vetor a vetor, esse troço é muito demorado. Então, você particiona a entrada em patches. Bom, o patch ainda tem algum significado razoável. Então, você vai pegar um pedaço da entrada, um patch, e jogar para um loop de treinamento do modelo. O que acontece? Quando você pega cada um desses pedacinhos de um patch, passa por dentro do modelo, o modelo vai te predizer alguma coisa. Aí o que ele prediz, você compara com o que entrou no patch. É isso aqui. Você, digamos, aqui você está passando esse pedacinho aqui do patch e você espera que ele produza X como saída. Por quê? Porque no fundo a frase inteira era essa em azul. Então você sabe o que ele tem que produzir. Então você chega aqui nesse núcleo de treinamento, você passa os pedacinhos do batch, ele modelo, com os pesos que ele tem naquele momento, e produz uma saída. Você compara essa saída que o modelo previu com o que ele deveria ter produzido. Aí pega a diferença vetorial entre as duas coisas e aplica um algoritmo que tipicamente é uma coisa chamada backpropagation, que ajusta os pesos do modelo de tal forma que a saída com aqueles pesos ajustados seja mais próximo do que você esperava. E fica fazendo isso um monte de tempo. Tá? Então, para cada batch, você faz esse processo inteiro aqui, e aí pega de novo todo o conjunto de dados e passa tudo de novo. O número de vezes que você passa pelo conjunto inteiro de dados não é assim 200 mil, 300 mil, é muito baixinho. São poucas vezes que você passa pelo conjunto inteiro de dados nesse processo de pré-treinamento. Então, o conjunto de dados inicial é gigantesco. Não quer dizer que você vai passar por cima dele um número muito grande de vezes. Se o modelo é denso, o algoritmo de treinamento é uma coisa. Se aquele modelo é o Bowen, é uma coisa ligeiramente diferente, mas a lógica é a mesma. Só que no Bowen você tem que ajustar também os pesos do gate. Bom, isso é o máximo que eu consigo explicar para vocês desse processo de pré-treinamento. Tá? Como eu disse, no livro da Haskell tem um código para fazer isso. Mas se eu fosse vocês, não ia perder tempo de olhar esse código. Vamos acreditar.
Bom, então, nesse passo inicial, você fez o que é chamado de pré-treinamento. O que está embutido dentro dos pesos? Esse conhecimento genérico da estrutura sintática e semântica dos dados que você usou para treinamento, sejam esses dados texto-texto, seja lá quantas letras forem, seja códigos, seja qualquer outra coisa. Tá? Bom, isso é útil, mais ou menos. Tem um paper muito importante. Esse paper aqui, que é do povo da OpenAI, esse paper aqui deve ter uns 50 autores, uma coisa assim. Esse paper aqui é dos mais importantes que tem nessa área. O que eles mostraram é que você podia pegar um modelo grande. No caso, eles pegaram uma versão do GPT-3, que não era nem a versão maior, e retreinaram essa versão do GPT-3 para seguir um conjunto de instruções. Então, o GPT-3 essa versão pequena foi retreinada e criou um chamado Extract GPT, seguindo o processo de treinamento que eu vou explicar agora para vocês. Então, esse paper da OpenAI ele é fundamental para entender essa área, e eu vou voltar a falar dele na aula que vem, porque eles introduziram a fase de pós-treinamento. Depois que você adquiriu o conhecimento linguístico básico, agora eu tenho que fazer com que você, modelo, se comporte da maneira com que o usuário espera que você se comporte. Bom, como é que eles fizeram isso? Em duas etapas. No caso da GPT, esse aqui, eles pegaram uma coleção de exemplos de entrada é esse prompt aqui, né? Exemplos como esse daqui, e produziram a saída esperada. Tá? Então, o conjunto de treinamento do Supervised Fine Tuning é um conjunto de pares, entrada e a saída esperada. Tá? No caso do pré-treinamento, a saída esperada era a própria palavra que vinha depois da frase. Nesse caso aqui é um negócio muito mais complicado. É o que você espera que o modelo produza como saída. Então, ele é supervisionado no sentido de que isso aqui, essa saída aqui, tem que ser produzida de alguma forma. No Struct GPT, eles produziram à mão. Nas LLMs mais recentes e não tão mais recentes, isso é produzido por outros modelos. Tá? E aí, eles pegam esses pares aqui e passam num processo de treinamento, um outro algoritmo de treinamento, para fazer com que o modelo produza como saída algo próximo do que seria a saída esperada. Só que a saída esperada agora é uma resposta muito mais complicada. Então, esse processo Supervised Fine Tuning tem duas questões aí não muito triviais. A primeira é como é que você cria essa massa de dados para fazer o SFT, e segundo, qual é o algoritmo que você vai usar para ajustar os pesos do modelo. Tá? Bom, como eu falei, o Start GPT é um paper onde eles introduziram essa ideia, é um paper bastante famoso, e um monte de gente pegou essa ideia. Esse povo de Stanford daqui, eles pegaram um modelo da Metron, isso a gente está falando de coisas de final mês de 2023. Eles pegaram um modelo open source da Llama, pequenininho, que não era treinado para seguir a intenção do usuário, e fizeram esse supervised fine tuning para transformar um modelo original num modelo de instruction tuned. Né? Então, eles criaram uma coisa como Llama, opaca, porque tudo isso são esses bichinhos simpáticos, né, que habitam lá os anos. Então, eles pegaram o Llama, open source, retreinaram o Llama
com esses pares desse jeito daqui e criaram o alpaca. E a posição deles é que o alpaca tinha um comportamento parecido com o comportamento do ChatGPT. O ChatGPT, adiantando um pouco a discussão, ele, por trás dele tinha um modelo que era uma versão mais sofisticada do InstructGPT. Não era esse InstructGPT que está por trás do ChatGPT. Quando ele foi lançado, foi uma outra versão, que era o GPT 3.5 fine-tuned para seguir instruções. Da mesma forma que eles fizeram com esse daqui. Então, não é nem o InstructGPT, nem o GPT 3.5 que estava por trás do ChatGPT. E esse povo daqui fez um open source que tinha esse comportamento simpático. Como é que eles construíram esses pares daqui? Aí é que está a parte interessante desses caras. Eles pegaram uma coleção pequena de exemplos, pequena que eu digo assim, 100 e poucos exemplos, e pediram ao ChatGPT para produzir coisas parecidas. Então, quem criou essa massa de dados de treinamento do Alpaca, em grande parte, ou maior parte, foi o ChatGPT. Então, foi essa massa que eles passaram por dentro da goela fizeram supervised fine-tuning do Llama para criar o Alpaca. Esses outros modelos aqui são variantes do mesmo tempo. Esse GPT-4All foi lançado quase ao mesmo tempo do Alpaca, e eles têm também um paper que descreve direitinho o que eles fizeram. Eles fizeram a mesma coisa. Eles usaram uma coleção inicial de pares, entrada e saída, pediram ao GPT para produzir mais pares e usaram esse montanha de dados para fazer o fine-tuning que deu. O problema é que a parte interessante desse período do GPT-4All é que eles mostraram que se eles pegassem a coleção original de exemplos produzidos pelo ChatGPT, o resultado do modelo final não era muito bom, porque tinha muita coisa duplicada na massa de dados e muita coisa errada. Então, eles tiveram que fazer uma curadoria. Eles produziram esse monte de pares aqui pelo ChatGPT, depois passaram por uma curadoria que eles fizeram tiraram os outliers, tiraram os duplicados e fizeram um controle de qualidade bem melhor. Então, o GPT-4All, o paper original dele, tem essa virtude de ter introduzido essa preocupação com a qualidade dos dados que você vai usar no treinamento. Mas, enfim, tanto o paper do Alpaca quanto o GPT-4All são papers interessantes, vou falar mais do que isso daí. Tem um outro paper interessante, não é exatamente como esse daqui, que ele explica em detalhe como fazer fine-tuning de várias, e eles usam como exemplo vários modelos que naquele tempo eram abertos. Inclusive um Llama pequenininho aqui. Então, esse paper aqui é interessante porque ele descreve vários algoritmos, faz fine-tuning, tem lá o código dos algoritmos, pega uma coleção de modelos e faz um instruction following, SFT, desses vários modelos, usando uma coleção de dados bastante substancial. Você olha para cá, isso aqui tem 500 mil, 800 mil, tem uns 900 mil, 800, 900 mil pares de exemplos de coisas diferentes, está vendo aqui, inclusive em matemática. Tá? Então, o paper é interessante, embora seja antigo, porque ele mostra o processo inteiro, desde os algoritmos até escolher como é que se comportam os modelos abertos, sem estarem fine-tuning para seguir instruções, até conjuntos de dados prontos para você fazer o seu negócio fine-tuning. Bom, acabou por aí? Não, tem mais. Então tem que aguentar mais um pouquinho. Tem mais um passo que, no fundo, é bem interessante. E essa ideia do reinforcement learning
ela vai aparecer várias vezes ao longo das próximas discussões para dados de nicho, assim. Eu já vi um paper, uma hora eu vou falar dele de novo, que eles fizeram um reinforcement learning para retreinar um modelo para traduzir texto em SQL. A brincadeira do texto ciclo que eu vou falar com vocês, eles produziram um modelinho assim, e o modelinho deles era bastante bom. Isso é só um exemplo de usar reinforcement learning para fazer coisas específicas. Por que isso aqui é importante? Porque é mais uma forma, a principal forma, na verdade, de você alinhar a saída do modelo à intenção do usuário. O modelo tem que entender que você quer traduzir de inglês para português, não fazer qualquer outra coisa. Como é que ele entende isso? Porque ele foi treinado para entender isso e é reinforcement learning. Como é que essa coisa funciona? A ideia de reinforcement learning não tem nada a ver com LLMs. É muito mais antiga do que isso. É a ideia de como é que você faz um agente ter o comportamento que você espera que o agente tenha. Então, o agente é alguma coisa que observa o ambiente e produz uma ação que muda o estado do ambiente. Então, o que você tem é que treinar o agente para que ele escolha a ação certa para mudar o ambiente de acordo com aquilo que você quer. Então, o que tem aqui? Tem uma noção de um estado, que é a descrição abstrata do ambiente que você vai passar para o agente. O agente vai consumir esse estado e produzir uma ação para mudar o estado. Como é que a gente treina ele? Você tem uma outra função, que é esse reward aqui, que é uma função que diz o seguinte: olha, para esse estado e para alcançar esse objetivo, você tem que escolher essa ação. Se ele escolher a ação certa, ele ganha uma nota bonitinha. Dá um biscoito lá para o agente. Se o agente não escolhe aquela ação, você põe um agente de castigo. Então, é uma ideia bastante simples, que é usada há bastante tempo. Agora, o que isso aqui tem a ver com o LLM? Bom, imagina que o agente seja a própria LLM. O que a LLM tem que escolher? O próximo token. Escolher a saída adequada. Né? Quem é o ambiente? Bom, o ambiente é o diálogo que você está tendo com a LLM. Então, as possíveis ações é a escolha dos possíveis tokens. E não é por aí afora. E o reward seria essa função que, dado estado, dado uma saída desejada, dá nota às possíveis saídas de acordo com a legal. E aí é fácil. O problema desse reward de reinforcement learning é que, diferentemente do supervised fine tuning, o resultado desse processo de treinamento não é diretamente o modelo. Você, na verdade, qual é o modelo de recompensa? Como é que você dá a recompensa? Resposta: não sei. Pode ser qualquer coisa, né? Então, o que a gente faz? A gente cria um modelinho de recompensas. Então, a primeira coisa que você vai fazer no reinforcement learning é treinar esse modelo de recompensas. De que forma? Aí vem a parte interessante. Você dá uma entrada e dá uma entrada e pede ao modelo que você depois vai querer treinar, ou algum outro modelo, para produzir saídas possíveis para essa entrada. Como esses modelos são estocásticos, você pode pedir o mesmo modelo para produzir várias saídas diferentes para a mesma entrada. No caso do original lá do Start GPT, eles tinham uma coleção de pessoas, quenianos ganhando $2 da hora, que olhavam a entrada e davam notas para possível saída. Então, essa saída aqui é melhor do que essa. Você dá uma nota 7, a outra você dá uma nota 2. Então, esse reinforcement learning, acho que eu puder. O Human Feedback, o HF,
significa que, na verdade, você vai precisar de pessoas para construir o seu reward model. Então, o que é que essas pessoas vão fazer? Dar esses esforços para os exemplos que você passa. Então, você tem que pegar uma coleção de prompts, perguntas, usar um modelo, pode ser o próprio modelo que você quer retreinar, ou alguma outra coisa, para produzir possíveis saídas. E aí você produz um dataset que tem entrada e possíveis saídas. Aí você pega esse dataset, passa por dentro dos seres humanos, que vão lá dar nota para as possíveis saídas. Legal. Depois disso tudo, gastar um bocado de dinheiro, os pobres crianças lá dando nota, você aí vai treinar o seu reward model para dar notas que sejam consistentes com aquelas notas dadas da nota. Então, de novo, é o mesmo processo de treinamento que o modelo produz alguma coisa que você quer, você vai lá uma despesa até ele ficar produzindo aquilo que você quer. Então, é um processo de duas etapas, porque você está treinando inicialmente esse modelo de recompensa. Manualmente, no caso lá do Start GPT. Hoje em dia, é tudo uma LLM que faz isso. Outra coisa divertida, né? Que as LLMs hoje em dia são treinadas com outras LLMs. LLMs outras é processo de treinamento bem complicado. Eu vou comentar na próxima aula. E aí o processo final é, dado uma entrada, a LLM, esqueci isso. Bem, está na outra transparência. Dado uma entrada, a LLM vai produzir uma saída e o whiteboard vai dar uma nota para essa saída e aí você vai usar um outro algoritmo que vai lá ajustar os pesos da LLM de acordo com a diferença entre a saída que ele produziu e a melhor saída possível. Então, o algoritmo de otimização aqui não é aquele backward propagation, é uma outra coisa, no caso do StarkGPT, eles usaram esse algoritmo aqui. Esse paper até que é muito complicado de ler, mas esse algoritmo já não é mais o que é usado. São quatro letras. Tá? Tá aqui. Esse aqui que eles usam, TPO. Tá? Então, esses dois outros algoritmos são alternativas para você não precisar de interferência humana para produzir esses resultados. Esse algoritmo aqui, que é desse paper aqui, é um negócio divertido. Simplesmente fizeram o seguinte: tem que dar as notas e a outra é LLM. E aí eles mostraram esse algoritmo que, se você usar como agente para dar as notas das possíveis saídas, uma LLM adequada, ela tem um comportamento tão bom, ou às vezes melhor, do que as anotações humanas. Então, para que gastar tempo dos seres humanos fazendo esse processo absolutamente tedioso? Né? Mas, enfim, gastar mais tempo com vocês, mas as referências básicas para essa coisa inicial, esses dois últimos papers aqui são bastante básicos. Esse aqui é aquele legal que tem todo o código Python para você criar a sua própria LLM. Esse aqui é aquele paper que eu disse que eles mostraram que o StarkGPT funciona melhor que o GPT-3, e eu vou falar de novo na próxima aula. E esse aqui é um livro que eu não comentei ainda. Esse livro aqui saiu no final de 2024. Quando ele saiu, era um bom livro de referência. Então, em 2025, eu até comecei a recomendar esse livro. Ele tem muita coisa, mas é muito fácil de ler. Parece que você está, essa pessoa aqui, Chip Hill, parece que ela escreve blogs, porque o livro parece um blog. É um negócio que você tem 1000 páginas e leva uma semana para ler. Mas é muito bem explicado e ele cobre muita coisa. Então, se alguém quiser gastar uma semana em ler um livro fácil, embora
6 grande, esse livro aqui é uma boa recomendação. Tá? Bom, deixa eu...